Fala galera, bora de análise do mercado de criptomoedas. 9 de setembro, 6h30 da manhã, Bitcoin voltando para regiões acima de 113 mil dólares. Eu vinha comentando nos últimos vídeos para você que o Bitcoin ia voltar para lá, tinha um gap, tinha muita gente falando que o Bitcoin ia despencar, que o Bitcoin ia para regiões de 100 mil dólares, abaixo de 100 mil dólares, e essas mesmas pessoas hoje estão falando que o mercado vai explodir, que as altcoins estão aí prontas para subir. Porém, elas estão em uma região de resistência. Toma cuidado e eu vou mostrar isso para vocês. A hora de comprar era lá embaixo, a hora de começar a realizar lucro é agora. Começando agora com o Bitcoin. Bitcoin está testando regiões de 113, trabalhando um pouquinho acima de 113, agora está levemente abaixo, mas está testando essas regiões novamente. É uma região de resistência, já testou uma, duas, 3 vezes. Se pegar naquele domingo do pânico, ele teve um quarto teste. Vou apagar aqui para mostrar melhor para vocês, mas a gente pode traçar uma região de resistência linear. Agora é hora de começar a pensar um pouquinho em realizar, não é hora de comprar. Se você estiver comprando aqui, provavelmente você pode comprar um topo. O risco-retorno não está tão bom, beleza? O ideal era ir comprando nesses fundos, principalmente nessa região abaixo de 108, né? Foi uma baita oportunidade. E por que eu falo para vocês que talvez não seja a hora de comprar? Porque tem um gap aqui até a região de 116, que eu acredito muito que o Bitcoin vai capturar isso daí, mas o ideal era você estar com uma posição confortável. Se você comprar agora, você vai ter que ter um gerenciamento de risco muito maior, porque ele pode também pegar lá em cima, no 120, naquele gap que tem lá, pode pegar no 120. Mas você tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ele pode fazer esse movimento, ele pode voltar aqui para a região de 109, que está totalmente natural. Voltando para essa região de 109, ele pega mais liquidez para daí sim subir lá em cima. Vai fazer isso? A gente não sabe. A gente espera que ele rompa agora para fechar esse gap. Mas ele tem essa probabilidade também de voltar para regiões de 109. Vai depender de dados, vai depender do que acontecer com o mercado, vai depender da rejeição dessa resistência, se vai ser forte ou não vai ser. Vamos descobrir aí pela manhã, hoje, com a abertura das bolsas americanas. Então toma cuidado. O que me chama muita atenção é que tinha muita gente, cara, muita gente falando que essa região aqui do Bitcoin ia perder e o Bitcoin ia voltar para regiões abaixo de 100 mil dólares, testar a resistência do ciclo. Se perdesse lá, ia para regiões de 70. E essas mesmas pessoas, pessoal, agora estão falando que o mercado todo vai explodir só por conta disso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Opa, bati no microfone aqui. Total 2, ó. Digita Total 2 aí, que é o market cap de todo o mercado cripto tirando o Bitcoin, tá? Todo o mercado cripto tirando o Bitcoin. Tem uns rabiscos aqui que eu estava fazendo análise já para o pessoal da comunidade, mas ele está em uma região de resistência e simplesmente as pessoas estão cravando uma figura que ainda não se confirmou, tá? Estão cravando uma figura que não se confirmou. Ele teve uma resistência nessa região lá em 13 de novembro de 2021, depois teve uma resistência em 6 de dezembro de 2024, que foi aquelas máximas do final do ano, e depois teve uma resistência recente agora, 22 de agosto de 2025, e está testando mais uma vez, tá? Está testando mais uma vez nos dias de hoje, não está exatamente na região de resistência, está em 1,63 trilhões. Essa região de resistência vai até a região de 1,71, 1,75, então tem muito dinheiro para entrar até chegar realmente nessa região de resistência. Só que as pessoas que estavam fatalistas semana passada começaram a enxergar uma figura que já está há dias no gráfico, né? Simplesmente viram em algum post do Twitter, do antigo Twitter, e agora estão compartilhando porque elas vivem, né, de FOMO e vivem de pânico para ter audiência, mas estão enxergando agora essa figura de xícara e estão falando que vai romper isso aqui, estão falando, confirmando, né? Mas tem que tomar cuidado. Se apoiem em pessoas que realmente mostram a realidade para vocês. Eu, por exemplo, comentei a semana passada inteira, todo dia de manhã eu vinha aqui e falava para vocês, compra que tá barato. Compra que tá barato. Agora não é hora de comprar. A maioria das altcoins já subiram 10, 15, 20, 30%, algumas até mais do que da semana passada. Então, essa é a hora que talvez você deveria realizar um pouquinho do lucro das suas altcoins. Não tudo. Do Bitcoin também, se você está com bastante lucro alavancado, se você pensa em lucro de curto prazo, lucro de longo prazo, vai acumulando Bitcoin, vida que segue. Não acumula altcoin para lucro de longo prazo. Toma cuidado, porque as altcoins estão
num valor de mercado alto, tá em uma região de resistência do market cap, pode ser que rompa agora, que exploda tudo para cima, seja uma maravilha, como pode ser que faça mais uma pernadinha aqui e daí deixe você no prejuízo aí nas próximas semanas. Então se proteja, pessoal, se proteja, só isso. Aprenda a comprar barato, aprenda a comprar nas regiões de pânico, que realmente esses influencers estão falando, agora tudo vai cair, porque nunca cai. Quando começa todo mundo a falar que tudo vai cair, nunca cai. A maioria das pessoas erram, entende? Então toma cuidado, toma cuidado. A hora de comprar para mim já foi, agora é hora talvez de começar a realizar um pouquinho do lucro ou colocar um stop loss no positivo, tá? Se você não está fora do mercado, você vai ter que comprar, infelizmente. Você vai ter que se posicionar. Eu sou das pessoas, daquele tipo de pessoa que fala, nunca fique fora do mercado, fique pelo menos um pouquinho posicionado. Se você ficar 10% posicionado no mercado só de todo o teu dinheiro que você tem para cripto, e as altcoins subirem 10%, o Bitcoin subir 10%, você faz o que de lucro? 1% de todo o teu dinheiro. Então, fica posicionado no mercado, não fica de fora. Então, se tá de fora agora, compra pelo menos 10% das coisas aí. Se começar a cair, você tem dinheiro para comprar mais, tá? Gerencia o risco. Falando aqui do Ethereum agora, rapidinho para vocês. O Ethereum está formando também aquela figura arredondada. Mesma coisa que o Bitcoin. O Bitcoin formou uma figura arredondada e está em regiões de resistência. E qual que é a região de resistência do Ethereum? Aquela região que eu comentei na semana passada para vocês. Falei que o Ethereum estava numa figura aqui de cunha, né? Mais ou menos assim, ó. Tracei aqui na linha, até dar um Ctrl Z para não ficar feio. E vou traçar na linha para vocês verem. Ele estava nessa região de cunha, rompeu aqui, chegou a romper 2 vezes, voltou para dentro, mas rompeu de novo essa região da cunha. Mas o interessante que eu gostaria de falar para vocês é que ele bateu exatamente onde eu falei que ia bater, que era essa região de 4.500. Bateu nessa região de 4.500 2 vezes, inclusive semana passada. Testou 2 vezes essa região de 4.500 e essa região deixou muita liquidez acima. Assim como o Bitcoin tem liquidez, o Ethereum deve capturar essa liquidez aí nos próximos dias, próximas horas. Isso daqui vai ser suficiente para ele romper aquela capitalização de mercado das altcoins, excluindo o Bitcoin? Não, não vai ser. Para romper aquilo, o Ethereum tem que voltar para regiões de máximas e as altcoins têm que subir junto, tá? Tem que subir junto. Ele não pode voltar pelengando, porque se ele voltar pelengando assim, sobe um pouquinho, cai, as altcoins vão sofrendo nessas quedas e não vai romper aquela capitalização de mercado das altcoins e do Ethereum, né, tirando o Bitcoin. Então, a gente precisa de um movimento mais agressivo do Ethereum, precisa que os ETFs, os ETFs aqui está de Bitcoin, de Ethereum voltem a comprar e está pronto para voltar a comprar. Se vocês verem as últimas semanas, os ETFs de Ethereum praticamente só compraram na baixa, e daí tiveram aquela explosão de compra quando passou de 3 mil e pouquinho o preço do Ethereum, quase 4 mil. E daí cada vez que eles iam realizar lucro, eles realizavam 2, 3, 4 dias, agora está a maior sequência negativa. Eu estou acreditando que nos próximos dias eles vão voltar a comprar e vão jogar o preço do Ethereum até para máximas históricas. Eu espero isso do Ethereum, mas o Ethereum está barato. O Ethereum ainda está barato porque ele está muito perto da base de preço, muito perto do fundo arredondado aqui que eu comentei com vocês, está tudo rabiscado aqui, mas vocês conseguem entender. Tem como capturar regiões lá embaixo, tem regiões aqui de 4.100, regiões de 4, inclusive abaixo disso tem, mas se a gente olhar em relação ao Bitcoin, olhar em relação ao restante do mercado, o Ethereum ainda está perto de uma base de preço. Está caro se olhar no gráfico mensal. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, até no semanal, se a gente colocar no semanal, cadê aqui o semanal? Me perdi. Aqui. Tá aqui. Se a gente olhar no semanal, tá tudo rabiscado ali, mas pô, a gente olha aqui nas últimas semanas aí, o Ethereum, vou apagar um pouquinho dos riscos aqui pra gente ver melhor. Ele fez uma vela de correção semanal, claro, né? Fez uma vela vermelha aqui bem visível, já tá formando uma vela verde para essa semana. Fez 2 velas vermelhas, né? Tava tudo. Mas olha só, o Ethereum, ele tá talvez formando uma base de preço. Talvez formando uma base de preço no semanal, isso é muito importante para daí fazer mais um movimento de alta. Desde que ele começou todo esse rally de alta, ele não havia feito ainda 2 velas vermelhas semanais. Essa foi a primeira vez, ali na semana de 28 de julho ele fez uma primeira vela também vermelha, mas depois explodiu para cima. Daí, claro, teve aquela acumulação chata, que o Ethereum tinha aquela resistência do ciclo que eu comentava com vocês,
mas eu falava que na hora que rompesse isso aí, sai de cima que o Ethereum ia parar em máximas históricas. Até brincava, né, no Instagram que era 20 mil dólares, mas todo mundo sabia que era brincadeira. Eu comentava que era brincadeira, mas máximas históricas era bem possível para o Ethereum e foi o que aconteceu. Então eu acho que ele está assim em uma base de preço que já está formando para dar mais uma pernadinha de alta. Até onde vai ser essa pernada de alta? Porque a mínima ideia é máxima histórica, a gente vai ter que descobrir o que vai acontecer com o Ethereum depois. Falando aqui por último agora dos ETFs de Bitcoin, não aqui ETF de Ethereum, já comentei com vocês. Os ETFs de Bitcoin tiveram 2 dias de venda, quinta e sexta, e ontem aplicaram um dia de compra, 364 milhões de entrada. E olhando historicamente, não tem nenhum dia isolado de compra para Bitcoin. Isolei esse dia aqui, comprei 300 milhões e daí depois voltou a ser vermelho. Não. Sempre que tem um dia de compra pro Bitcoin, tem aqui um pontinho outro bem pequenininho no meio da história, né? Principalmente em épocas de queda forte, mas em momentos de lateralização, em momento de alta, o Bitcoin sempre teve dias seguidos de pelo menos 3, 4, 5 dias seguidos de compra dos ETFs. Coisa que aconteceu nas últimas semanas, eu vinha mostrando para vocês também. Assim como começa também os dias de venda, geralmente tem alguns dias seguidos de venda, tem pontos isolados aqui que foi 2 dias ou 1 dia só. Então provavelmente a gente vai ter uma semana positiva para os ETFs de Bitcoin, o que me leva a acreditar que o Bitcoin, até tirei o gráfico aqui, mas visita aquelas regiões lá de 114, 115, 116, daí chegando lá a gente vai ter que analisar se vai ter força e vai ter sentido ver Bitcoin a 120 mil dólares novamente no curto prazo. Médio e longo prazo é óbvio que faz sentido e a gente vai ver Bitcoin 1 milhão de dólares, pessoal, próximos anos. 1 milhão de dólares. Se você é ansioso, se você gosta de trade, vai vivendo um dia após o outro, que nem eu faço, meu tradezinho de boa, mas tenha Bitcoin para o longo prazo. Bitcoin é 1 milhão de dólares nos próximos anos. Escreve o que eu estou te falando. O Bitcoin hoje ele está 100 mil, 113 mil, né? Mas ele está mais perto do 1 milhão do que do zero. Não existe Bitcoin a zero. Nem que tenha hack nesse troço, nem que roubem os Bitcoins. As pessoas vão comprar, porque isso aqui virou praticamente uma seita. Um monte de maluco que compra esse negócio porque ele é escasso. Não é maluco, né? Maluco mesmo é quem acredita que o dinheiro de verdade ainda resolve problemas. Abraço, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa o like, não esquece. Deixa o like que ajuda bastante aí o YouTube entregar o nosso vídeo para mais pessoas aprenderem e terem noção um pouquinho sobre o mercado de criptomoedas.